Nós, como vocês sabem, não conseguimos nos sentir felizes o tempo todo. E nós não conseguimos sentir o tempo todo porque, obviamente, nós temos vivências que contrastam com aquilo que a gente deseja. E, pasmem, mesmo aquilo que a gente deseja e que a gente tem prazer em viver, em passar, existe uma coisa que é um fenômeno psíquico que acontece, que é chamado de adaptação hedônica. O que é adaptação hedônica? Você queria muito passar no vestibular para determinado curso. Você queria muito aquele emprego naquele lugar. Você queria muito que aquela pessoa te notasse. Aquilo aconteceu, você ficou extremamente feliz e depois de um tempo, aquilo não era mais tão empolgante. Você já tá querendo que o curso acabe, não aguento mais. Você já tá querendo que aquela pessoa passe uns dias longe, depois volte para poder se ajustar naquilo. Aquilo já não tem o mesmo prazer. Isso chama adaptação hedônica. Para uma estrutura menor, vamos pensar o seguinte: o primeiro pedaço num rodízio é diferente do quinto pedaço no rodízio, do quarto pedaço no rodízio. Aquele nível de prazer é menor. E isso é natural pra gente, especialmente porque, por reduzir prazeres, a gente tem novas buscas. E isso faz diferença na nossa vida. Mas a gente tem um estado basal. As pessoas são diferentes e algumas parecem mais, vamos usar a palavra feliz, né? Parecem mais felizes e outras menos. A gente tem aí um estado basal. E normalmente, eu falei de situações boas, mas isso também acontece para situações ruins. Uma pessoa que ganhou na Mega Sena, e eu tenho até um estudo sobre isso, é uma pessoa comparando as pessoas que ganharam grandes prêmios, pessoas que sofreram acidentes, inclusive em que perderam algum membro, depois de um tempo, elas voltam para o estado anterior. Um estava muito contente, o outro muito triste. E esse estado basal, ele tem vários fatores que determinam o seu estado basal de sensação de bem-estar subjetivo. E isso é determinado geneticamente, metade disso é determinado geneticamente, 10% disso determinado por onde você nasceu, né, o local que você nasceu, a situação ali ambiental de onde você nasceu, e 40% disso é o ambiente atual que você está. A sua capacidade de influenciar isso é muito grande, inclusive de influenciar o bem-estar daqueles que estão com você, porque eles aprendem isso. A maneira como você pensa e como você se sente influencia diretamente quem convive com você. E mães podem ensinar isso para os filhos. Eles podem repetir esse padrão de comportamento, de como você pensa, do seu discurso. Existem determinadas famílias que a crítica é o que impera. Pessoas que têm famílias em que a crítica é o que impera, que o outro nunca tá perfeito, né? Nunca tá bom. As coisas estão sempre faltando alguma coisa. Ai, mas essa menina é muito lerda. Ai, mas você também, né? Você vai fazer isso? Ai, não acredito. Você nem consegue tal coisa. A crítica impera, ninguém cresce. Sempre tem aquele de um comportamento de um padrão mais narciso de fato, né? De ser e de resposta, que é o perfeito, né, e que ninguém chega nele ou nela, e ela tá sempre criticando o outro. Esse é um padrão ali do ambiente. E esse padrão pode ser modificado. E aí a gente tem que pensar sobre a renovação das nossas satisfações. O que é a renovação das nossas satisfações? É a renovação de prazeres, de situações que fazem você se sentir bem. Lembra de outra live que a gente fez aqui sobre fazer bem para você? Isso é uma decisão. Eu quero que você tome uma decisão de fazer coisas que renovem a sua satisfação. E por quê? Por causa da adaptação. A gente adapta. Então a gente pode renovar essa capacidade de se satisfazer propositalmente. Você renova ali os seus tipos de prazeres, porque nem tudo que você gosta, você vai gostar o tempo todo. E aí, vou fazer um parêntese aqui para a parte patológica disso, né? Existe a parte patológica disso, que a gente que fica o tempo todo querendo novidade, não consegue ficar só, não consegue ficar em silêncio, tem que estar conhecendo coisa nova, o tempo todo não consegue ficar quieto com ninguém. Aí já é outra questão. Aí já tem a ver com a dificuldade de lidar consigo, com as suas questões. Não é nesse padrão que eu tô falando. E quando eu tô dizendo para você fazer aquilo que você considera que gosta, outra coisa nova, é pra gente renovar isso. Por exemplo, a gente precisa pensar que almoçar todo sábado na casa da sogra, almoçar todo sábado na casa da cunhada pode ser ótimo.
por um tempo. Depois, não é mais tão gostável assim para algumas pessoas. Tem gente que gosta disso, todo sábado tá ótimo, tá feliz. Ok, desconsidera você que gosta que tá ótimo assim, desconsidera o que eu tô falando. Quando você tem que ir, porque agora virou um hábito, agora tá sendo cobrado para ir, vira uma obrigação e deixa de ser prazer. Ou quando você vai porque você já entrou numa rotina, aquilo deixa de ser satisfatório como antes. Repito, para algumas pessoas isso pode não ser, para outros sim. Quando você começa a estabelecer uma rotina e não é capaz de mudar, porque o outro faz sempre a mesma coisa, porque sempre tem que encontrar aquelas mesmas pessoas, porque tem que fazer o mesmo, isso começa a entrar nessa adaptação hedônica que eu falei e começa a sair daquilo que é prazeroso. Por isso que a gente tem que alternar algumas coisas, especialmente nas relações. E também para tirar o peso do outro de manter isso. Às vezes parece que o outro gosta, ele só não tem capacidade de dizer que não. Nunca te falou. Então, depois dessa que a gente tá falando disso, aproveita para perguntar em casa sobre isso. Porque aí a gente tem que... Essa é a parte que tem que conversar. Outras coisas que você pode fazer. Fazer pequenas coisas que renovem essa satisfação, como por exemplo, pessoal que mora na praia, quantas vezes você viu o mar nesse último mês? Pessoal que mora na montanha, quantas vezes você viu a paisagem no último mês? Pessoas que moram em grandes cidades, quantas vezes você fez coisas diferentes em uma praça, em um parque, ou em algo que surgiu, uma exposição, um filme, ou um encontro, ou algo novo, um café que abriu e que você foi? Essas renovações, pequenas coisas você pode fazer para renovar suas satisfações, tá? São coisas muito simples e que não exigem grandes gastos, né, que você pode fazer. Agora, tudo isso ajuda a lidar com o pensamento, com aquele pensamento de que tá tudo sem graça, aquele pensamento de que tá tudo sem cor. Chega uma hora que a gente é responsável por dar cor. E o meu convite a você é dar essa cor. E dar essa cor precisa se disponibilizar e decidir por isso, porque nisso a gente faz renovação das situações satisfatórias. Diante disso, dentro da importância disso, de você pensar em ser uma pessoa que influencia você para satisfação e que influencia seus filhos, o seu marido, sua mulher, seu entorno de forma geral, a gente tem que prestar atenção na maneira como a gente discursa e o que a gente mantém como discurso. Eu vou mostrar para vocês agora um filme e antes disso, eu quero que vocês se desprendam de qualquer conceito sobre o que falaram sobre o segredo. O filme chama O Segredo, Ouse Sonhar. É de 2020 esse filme. E eu quero que você se desprenda de todos os conceitos que você tem sobre o que antigamente veio aí um filme do Segredo, que tem uma série de coisas distorcidas sobre pensamento, uma série de coisas distorcidas sobre a maneira como você tem que pensar, sobre atrair coisas. Não é essa a proposta de colocar esse filme aqui para vocês. O que eu quero que você observe é um padrão e depois eu quero que você assista sobre padrão de comportamento, como esse padrão de comportamento pode influenciar as outras pessoas e como isso pode contaminar sua vida. Foquem nos padrões, foquem no padrão de comportamento e o padrão de pensamento dela. Eu passo a vida com aquela sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer. E dele, obviamente, mas dele vai ser fácil de fazer isso. Qual a parte principal disso tudo? Eu falei para vocês há pouco que o nosso padrão basal de bem-estar subjetivo é determinado geneticamente, de onde a gente nasceu e do ambiente que a gente está inserido. Eu nem quero uma festa de aniversário, eu nem vou ganhar o que eu quero. E nesse filme tem um momento que passa a fala da filha, que acontece aí essa queda da árvore que cai por causa da tempestade dentro da casa, ou seja, uma grande coisa ruim, uma coisa péssima na casa deles, e uma hora a filha repete exatamente como a mãe fala. Por que isso sempre acontece com a gente? A filha repete que na vida deles só acontece esse tipo de coisa, que a mãe fala o tempo todo que na família deles só acontece coisas ruins. E o menino, pensando aí, associando a nossa conversa sobre o padrão genético, o menino não tem esse perfil. Mãe, o que houve com o para-choque? Karma. Ou vai ver, ela só dirige mal mesmo. E ele consegue ser menos contaminado com o padrão de negatividade, de as coisas vão dar errada, nada dá certo pra mim, nada dá certo pra nós, a gente tá sempre na pindaíba de grana, a gente tá sempre mal. E o padrão da menina, observem os filhos e o padrão de pensamento e falas dele
e dela. E aí você vai perceber isso que eu tô falando, dessas diferenças, porque ele tem aí um perfil mais parecido com o pai e a menina mais parecida com a mãe. Isso é a principal coisa que eu queria que vocês vissem nesse filme. Por isso que eu pedi para se desprenderem de conceitos, né, pré-concebidos, de críticas que você tenha à História do Segredo, a anterior, ao livro e tudo, se você tiver isso, e observar isso. Quem não tem, não precisa prestar atenção nessa minha observação, mas e observar essa parte que eu tô falando vai fazer diferença. É um filme leve, né? Leve diante das outras que a gente já falou aqui, como o que citaram, o Spin Out, que é sobre transtorno bipolar. E a gente precisa de um filme assim melhor pra gente finalizar o ano e com um pouco mais leveza e observando nossos pensamentos e observando a maneira como a gente se comporta. Vocês veem uma das falas dela que vocês viram no trailer, por mais que as coisas estejam ruins, elas podem piorar. Tem gente que fala isso. Tem até ditadinhos, né, sobre isso. E a filha só repete. E também, uma das coisas que vocês vão ver, que quem assistiu, assiste de novo pra ver a disponibilidade de receber ajuda. Como receber ajuda? Tem muita gente que tem dificuldade de receber ajuda. Abra-se. Há ajuda por toda parte. Muita gente pode te ajudar e que você não é a pessoa que você tá focada que vai te ajudar e que pode ajudar você a mudar o padrão. E as coisas podem ser surpreendentes, sim. Elas podem acontecer de uma maneira como você não tá esperando, sim. Mas você precisa se disponibilizar para isso, para as coisas boas que acontecem também.